Oi pessoal, tudo bem? Hoje trouxe para vocês uma temática que já trabalhei em alguns vídeos no canal, voltada à solitude, mas agora ligando então a solitude com a questão aí de um eu fortificado, ou ao menos, né, da possibilidade de um eu fortificado, né? E então, o primeiro ponto, né, que eu queria tratar aí com vocês diz respeito então a possibilidade deste eu fortificado, né? Porque a solitude vocês já sabem o que é, né? Alguns diferenciam solitude, solidão, né? Solidão como algo negativo, solitude como positivo, mas aqui não vou fazer necessariamente essa distinção aí, até porque como é uma distinção interna aí a, a, a grupos ou, né, a certas discussões atuais, ela não vai servir para a acepção do termo e sua polissemia nos outros séculos, certo? Então muitas vezes você vai ver ou ouvir, etc., né, autores falando de solidão no sentido positivo, né? Ou seja, no sentido aí de solitude. Só que por quê? Porque está em outra época, em outra, não se fazia esse tipo de distinção. A gente começou a fazer isso, né? Então muitas vezes vocês vão ler autores antigos falando de solidão no sentido positivo. Então, mas claro que eu trago a solitude, né? E seria a solidão no sentido positivo mesmo. Então, gostaria de enumerar aí alguns pontos, né, para fazer essa ligação então entre a solitude e uma possibilidade de um eu fortificado. Então, o primeiro ponto seria aí os limites do eu, no sentido de que na solitude, ou para aqueles que possuem hábitos solitários, ou aqueles, né, que passam tempo consigo mesmos, ou mais ainda aqueles que pelo menos tentam isso em alguma medida, certo? Seja por não gostarem tanto da companhia de muitas pessoas, ou mesmo como uma espécie de disciplina, certo? No meu caso, por exemplo, eu gosto das duas coisas. Eu gosto da convivência, né? Estou sempre convivendo aí com pessoas, seja no trabalho, seja, né, eu tenho muitos amigos, amizades e tal, eu gosto, né, da convivência, mas a maior parte do meu tempo eu prefiro estar sozinho. Tanto em função aí do meu trabalho em si, né, que é voltado para a música e tal, então estudo instrumentos e tudo isso, ele tem muito, né, de uma questão solitária, como também esse estudo então da filosofia, né, da escrita de livros, etc. Tudo isso requer solidão, então eu sou meio que obrigado também a isso. Embora eu goste, né, de fato isso, de viver assim, né, ou seja, alternando entre essas duas coisas. E, embora, né, a maior parte do tempo eu tente aí justamente voltar para minhas próprias coisas, então acabo voltando para a própria solitude, né? Então eu aprendi bastante coisa, né, nesse meio, por isso que esse assunto eu acho que eu consigo falar de um pouco mais profundamente sobre ele também, né? Porque já é algo que eu cultivo há aí mais de uma década, né? E inclusive dentro de vários escritos meus o tema da solidão sempre retorna, desde o meu primeiro romance, que é o Heitor, né? Lá já é para mim já é uma espécie de, vamos dizer assim, um manual quase da solidão, né? O Heitor. E depois eu trato isso em praticamente, não todos os livros, mas em muitos escritos posteriores eu sempre vou tratar aí, estou tratando aí, né, da questão da solidão, solitude, etc. Então aqui eu vou trazer apenas alguns pontos, né, para resumir um pouco dessa questão de solitude e o eu fortificado. Então essa primeira coisa seria os limites, né, deste eu. Em qual sentido? No sentido de que muitas vezes é na solitude que a gente vai se conhecer a si mesmo a ponto de saber até que ponto a gente pode ir, até quais pontos a gente pode ir, quais são nossos limites, os limites da nossa ambição. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente está envolto a muitas pessoas e recebe aquela influência, o que acontece? Que a gente acaba se apegando às ambições dos outros e não à nossa, realmente. Certo? Então, quando a gente menos percebe, a gente já está disperso no caminho alheio, ao invés, né, de conhecer a si mesmo e seguir algo que seja mais peculiar ao seu próprio temperamento, ao seu próprio caráter, ao seu próprio gosto, digamos assim, né, ao seu próprio desejo, daí em diante. Então, quer dizer, o reconhecimento dos limites dentro da solitude é muito importante. Então, é importante usar a solitude como um meio para isso, né, justamente para realmente assim colocar, bom, até aqui eu consigo ir, até aqui eu
tenho minhas ambições, né? Passando daqui já é a ambição de outro. Né? Até aqui eu consigo exercer as possibilidades do meu talento, do meu caráter, do meu tipo de pessoa, etc. Né? Isso para todos os campos. Então, essa questão dos limites, eu acho que é o primeiro ponto importante aí, para justamente, aos poucos, uma fortificação do eu. Porque muitas vezes é preciso uma base menor, né, para não se perder o tempo ou dissipar a energia justamente dessa fortificação. Ou seja, aquilo que é forte porque tem um certo centro gravitacional ali, né, e possui certos limites. Entendem? Então, se a gente quer, por outro lado, fazer isso ficar muito grande, ampliar muito, você tem uma base que não é sólida. Porque é como se fosse uma base que tende a ir para todos os lados e não se fortifica nunca, né? Ela nunca assenta-se em nada. Então, acho que uma das questões dessa fortificação do eu são esses limites. Por quê? Porque esses limites eles traçam uma base muito mais sólida para essa fortificação. O segundo ponto seria justamente o aprendizado daquilo que é singular em si, linkando com um vídeo passado que eu fiz, certo? Na semana passada ou na outra, justamente sobre singularidade, né? Então, quer dizer, a solitude e a singularidade, elas andam juntos. Ou elas andam juntas. Por quê? Porque é justamente ali que você vai conseguir, ao traçar determinados limites, ver o que é singular em você, o que é mais peculiar, o que é idiosincrático e aquilo que não é. Certo? Só que isso requer sim uma disciplina de autoconhecimento. Por quê? Porque senão a gente fica sempre como um joguete na mão dos outros e achando que aquilo que é nosso, que é mais singular, na verdade, a gente acha que isso é singular, mas na verdade é apenas uma reflexão, um reflexo, né, das atitudes alheias sobre nós. Então, quer dizer, só na solitude que a gente consegue mesmo ir percebendo, né, o que é mais próprio em nós. Então, a gente faz isso que a gente pode chamar de uma espécie de ligação, né, entre a singularidade e a solitude. O terceiro ponto seria uma reflexão sobre as experiências. Então, quem está sempre envolto de pessoas, etc., né, e existe essa tendência assim, na massa, né, de pessoas, que é justamente nunca ficar sozinho, sempre ficar ali com pessoas na volta, falando, etc. Às vezes, muitas vezes, né? Às vezes até como uma fuga de si, certo? Que não é raro em muitas pessoas. Só que isso impede, então, essa reflexão sobre as próprias experiências. Por quê? Porque nossa vida é feita de experiências. Mas quem realmente tem tempo para parar e refletir sobre elas? Né? Isso é uma coisa rara. Só que isso só é possível, portanto, na solitude, porque você não vai parar para refletir sobre os seus fatos mais profundos com outras pessoas, a não ser que você estiver, sei lá, num psicólogo, na terapia ou algum tipo, certo? Ou, né, se estiver com um amigo muito íntimo e daí em diante. Mas mesmo aí, essas reflexões sobre as experiências vão ter um limite, porque muitas vezes as pessoas, ou a maioria delas, inclusive em amizade, elas não estão tão preocupadas com você quanto você mesmo. Você não vai conseguir falar esse assunto por muito tempo, porque senão você vai estar falando de si mesmo, o que é muito chato para muitas pessoas, certo? As pessoas não querem ouvir o que é nosso. Então, quando a gente cai em muitos assuntos que é apenas sobre nós, eles caem numa espécie de subjetividade. E é precisamente a objetividade que muitas vezes é aquilo que forma assuntos mais interessantes ou diálogos interessantes entre, né, duas ou mais pessoas. Então, quer dizer, você precisa da solitude para refletir sobre as verdadeiras experiências. Né? Então, esse é um ponto importante também. Outro ponto, justamente depois que a partir dessas coisas você consegue um eu um pouco mais fortificado, você aprende o que? A dizer mais não para as pessoas no geral, ou, né, enfim, para si mesmo também. Então, esse dizer não, ele também é um sinal, ou diria até um sintoma de um eu fortificado. Porque quanto mais esse eu está à mercê de causas alheias, ou quanto mais esse eu ele não está fortificado, ele está fraco, né? Mais a pessoa simplesmente vai dizer sim para tudo. No sentido de acatar todas as coisas. Só que isso, claro, né, ninguém tem tempo de acatar tudo, e muitas vezes este sim para tudo vai justamente dizer que a pessoa não conhece a si mesma o suficiente para conseguir dizer não. Ou seja, ela não consegue negar
porque ela ainda não entendeu aquele primeiro ponto que eu falei, que são os limites. Então, quando a gente traça esses limites, a gente sabe os limites das nossas ambições, etc., o que a gente faz? A gente consegue traçar muito melhor até onde a gente vai, até onde a gente aceita as coisas. Então, nessa medida, né, você consegue dizer mais não. Um outro ponto, aprender a lidar com a própria companhia. Então, uma coisa que é interessante, né, na solitude e que, enfim, deve ser trabalhado nesse caso aí, é justamente o que? A possibilidade de se aprender a lidar com a própria companhia e também gostar da própria companhia. Não apenas suportar, mas gostar. Certo? Porque, no fundo, quanta coisa a gente tem, né, em nós mesmos. O quanto é inesgotável. Até estava falando com uma conhecida minha esses dias da inesgotabilidade das relações e da relação de nós com nós mesmos. Certo? Tudo tem esse lado inesgotável, certo? E nós ainda mais. Então, quer dizer, quando a gente percebe isso, a gente sabe o tanto de caminhos que ainda existem dentro de nós, quantas possibilidades existem, né? Para tanto para os pensamentos como para a ação na vida mesmo. E isso juntando também com outros hábitos de leitura, etc., né? Quantas coisas a gente pode justamente conhecer em nós mesmos, né? Então, quando a gente começa a perceber tudo isso, essa questão da nossa própria companhia na solitude se torna muito mais interessante. Quando a gente percebe que às vezes a gente está buscando muitas coisas fora, mas existe todo um mundo dentro de nós. Então, para que ficar tão à mercê do exterior quando, na verdade, muitas das coisas já estão em nós? Basta a gente desenterrar isso. Certo? Outra questão é um desenvolvimento da concentração de si, ou a concentração em si, que é algo que vai te ajudar em todas as tarefas da vida. Porque se você consegue concentrar em si mesmo, nos seus próprios pensamentos, nas suas coisas, né, de um modo claro, né, não concentrar no que é fútil em si mesmo, mas concentrar em algo mais elevado, né, que você pode fazer a partir de si mesmo, isso vai te ajudar, inclusive, na concentração em outras coisas. Porque o primeiro ponto é você dar valor ao que é seu, né? As suas propriedades no sentido intelectual, vamos dizer assim. Então, quando você consegue concentrar nisso também, né, e bem como nas suas ambições, nos seus interesses, etc., né, você consegue, então, também traçar uma maior concentração em outros pontos da vida, seja no trabalho, né, nos estudos e daí em diante. Né? Então, eu acho que isso é uma reflexão, na verdade, da concentração de si. A pessoa que está sempre dispersa em várias coisas e não consegue essa concentração em si, quando chega em outras coisas, ela também não vai conseguir concentrar. Por quê? Porque ela justamente não tem esse eu fortificado nesse sentido da concentração, né, para justamente aplicar esta possibilidade sua em outras coisas. Então, eu acho que o primeiro trabalho da concentração é uma concentração em si, para depois ela conseguir se expandir, né, para outros meios, se tornar mais efetiva em outros meios, certo? Outra questão, solitude e conhecimento. Então, quer dizer, não existe um conhecimento verdadeiro, um verdadeiro aprofundamento, um desenvolvimento intelectual sem possibilidade da solitude. Né? Isso todos os pensadores falaram, vocês conseguem, né, perceber isso ao longo de todas as épocas, toda a história, né, da humanidade. E não é à toa, né, que a maioria dos pensadores justamente vão recomendar a solitude, a solidão, em certo aspecto, né, quando se trata aí do conhecimento, do desenvolvimento intelectual, né, do aprofundamento em leituras e daí em diante, e do pensamento, não apenas leituras, mas da reflexão. Schopenhauer falava muito dessa questão da oposição entre a questão da leitura e da reflexão. Né? Não adianta nada você só ler, saber muita coisa, mas não pensar por si próprio. Porque quando você está lendo, segundo ele, você está pensando com a cabeça alheia. Não que isso não seja preciso, mas também é preciso esse segundo ponto, que é justamente a reflexão a partir de si mesmo. O julgamento, a crítica e daí em diante. Né? Então, isso está estritamente ligado à possibilidade da solitude, sem a qual você não consegue se concentrar em uma leitura, nas suas reflexões e daí em diante. Né? Um outro ponto, um eu fortificado, ele vai te trazer também aqui a possibilidade de você criar, vamos dizer aí, muros, né, contra os avanços negativos da sociedade contra si mesmo. Ou seja, você se torna de fato um indivíduo, né, onde você se usa do que a sociedade tem de positivo, mas consegue, justamente voltando ao dizer não, né, dizer não ao que ela traz para você de modo negativo. A gente sabe que a sociedade hoje, em muitos aspectos degradada, ela vai te tornar mais fraco.
Ela quer o seu eu fraco, para justamente você virar aquele altruísta involuntário, digamos assim, que vai entregar a sua vida, né? Seja para o Estado, seja para a cultura atual e daí em diante. Então, quer dizer, quando você tem esse eu fortificado, você está muito mais capaz de justamente criar muros, né, contra isso aí e deixar que entre, né, aí, pelo seu portão, né, vou continuar assim a metáfora, só aquilo que realmente lhe interessa, né, e vai continuar a te fortificar de algum modo, certo? E no meio disso tudo aí vai ter sim um fortalecimento do orgulho, né, da confiança em si mesmo, de vários pontos que vão tornar, vamos dizer, aí o seu ego mesmo, né, muito mais fortificado. Este ego, né, ele, ele deve se tornar fortificado caso você queira o aprofundamento e o melhoramento de todos esses pontos que eu elenquei, certo? E aqui, obviamente, faço o ponto aí justamente com que eu tenho trazido aí de filosofia egóica, né, que isso tem tudo a ver, certo? Um assunto aí central em meio a isso. Tudo certo, pessoal? Então, são esses os pontos, assim, não é um vídeo muito longo, né? Claro que teria muito mais pontos, mas elenquei aí os que eu achei principais, pelo menos né, nessa questão entre solitude e fortificação do eu, mas existem outros, e quem também tiver pensado em outros pontos aí, quiser deixar nos comentários, pode ficar à vontade, ou quem quiser aí fazer críticas também, ou apontar outras coisas, estarei aí lendo os comentários, né, e respondo sempre que possível. Alguns vídeos não estou tendo tanto tempo para responder, mas sempre que né, possível eu vou lá e respondo. Né? Quem está comentando aí percebe isso também, né? Que quando eu posso respondo, curto e tal. Então estou sempre aí tentando dialogar com o pessoal. Então, por hoje é isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.